Continuando a falar sobre as listas, agora a gente vai falar sobre um tipo especial que chama Linked List, que seria a lista linkada ou a lista encadeada, a lista ligada, várias formas de falar, mas é a Linked List, então a lista ligada. Uma lista ligada, ela é composta por o que a gente chama de nó. Imagina que cada item da lista vai ser um nó. Nó é só um nome que escolheram, mas você pode pensar como item. Então vamos imaginar o seguinte, primeiro vamos pensar aqui que este grande retângulo é a nossa memória. E que a memória, cada partezinha dessa aqui, é um lugar onde o nosso computador ele pode guardar informação. Então imagina que isso aqui é a nossa memória RAM. A gente ligou um programa, o programa vai ocupar um espaço na memória, aí eu vou criar uma variável, ele vai poder pegar outro espaço na memória. E a gente tem que lembrar que o nosso programa ele está funcionando junto com outros programas. Então um outro programa, vamos representar esses mais vermelhinhos aqui, pelo nosso programa. Só que, por exemplo, o sistema operacional está lá rodando e aí ele vai usar outro pedaço. E aí a gente está com, sei lá, a aba do Chrome aberta, ele ocupa um bom espaço, então a aba do Chrome está lá usando. E aí o nosso programa precisou fazer uma outra coisa, e ele pegou esse pedaço aqui. Porque quem dá o espaço na memória, vamos dizer, é o nosso computador. Tem ali a máquina virtual do .NET funcionando, tem um monte de coisa. Então a gente pensa assim, o nosso programa ele não sabe. Alguém vai dar para ele. O programa vai falar assim, preciso de X espaço na memória. Aí algo vai entregar para ele, ó, o espaço que você tem é esse aqui, ele vai dar um endereço. Então ele vai falar assim, ó, o endereço não é escrito dessa forma, é uma outra forma de endereçamento, mas vamos supor que fosse alguma coisa parecida com isso aqui, ó. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí o nosso aqui, ó, sabe que do A1 ao A3 ele tá reservado ali para usar para tal coisa. Variável lista de funcionários. Do A5 ao A6 tá guardando uma outra variável lá, salário. E assim sucessivamente. Então a gente tem que lembrar que na memória vai estar diversas coisas e um não pode atrapalhar o outro. O meu sistema operacional não pode vir atrapalhar aqui o que eu estou utilizando e o meu também não pode usar lá o espaço de memória reservado para o sistema operacional. Não pode utilizar o sistema lá, o pedaço da memória utilizado por outro sistema, etc. Então a gente tem que lembrar disso. Então você tem que ter essa informação na cabeça. Isso é uma coisa, como eu falei, transparente. A gente não precisa ficar cuidando disso aqui, ponteiro, etc. Nada. O sistema operacional, a máquina virtual e o nosso aplicativo, eles vão trabalhar isso de forma lá por dentro e a gente só precisa colocar um nome. O que a gente se refere é nome. Lista de funcionários. Beleza. Esse lista de funcionários vai ter um endereço e lá por trás alguém vai saber onde buscar e recuperar a informação. Mas o que eu quero dizer com isso aqui? Ó? Então a gente já sabe que o array que a gente aprendeu lá na primeira aula, ele pega um espaço contínuo na memória. Quando você fala array, sei lá, eu quero um array de 8 posições. Ele já marca lá, ó, as 8 posições que ele vai utilizar. Ele já ocupa o espaço inteiro. Não vai ter nada no meio. Por isso que ele é tão rápido para você acessar. A list que a gente aprendeu, ela funciona de forma semelhante. Ela também utiliza um array dentro dela. Só que ela tem métodos para facilitar isso. Então quando a gente chega lá e fala, ó, eu fiz um array de 8 posições e eu preciso de mais um. Ela já sabe que vai ter que pegar aqui e criar um novo array na memória. E aí não necessariamente vai ser aqui, ele pode simplesmente, se isso aqui tudo tiver ocupado, vamos dizer que está ocupado aqui, ó. E ele tinha 8 espaços na memória e precisa de mais um, o que a lista vai fazer? Ele vai criar uma outra lista, vou representar pelo azul aqui. Ele vai criar uma outra lista com o dobro do tamanho, ou seja, vai utilizar isso tudo aqui. Vai copiar as informações, então ele copiou as informações que estava aqui do A1 ao A8, copiou aqui, mas ele também separou, ó, esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui já está todo guardado, para que a gente possa utilizar. E aí se você incluiu um item a mais, ele escreve aqui. Mas este espaço aqui, ó, já está reservado para você. E aí existe uma questão, um problema de performance. Por quê? Porque se você tem uma lista muito grande, consequentemente, quando ele dobrar, ele vai ficar ainda maior. Ainda tem o problema de que ainda manteve aqui na memória, aqui ó, no A1 ao A8, a cópia antiga, que vai ser limpa em algum momento, mas nesse momento ainda tá.
Ainda tem a questão que ele, além de reservar o espaço aqui em dobro, ele vai ter que copiar. Então ele vai no A1, copia para o C1, vai no A2, copia para o C2 e assim sucessivamente. Então isso aí a gente fala que é um O(n). Quer dizer o quê? Que para cada item daquela lista, ele vai ter que fazer uma cópia, vai ter que fazer alguma execução, no caso uma cópia. É relativamente rápido quando a gente pensa simplesmente em terminar, isso aí vai levar milissegundos, microsegundos, sei lá, um nadagésimo de segundo. Ok, mas a gente tem que lembrar que nós trabalhamos com muita informação. Imagina que você está desenvolvendo aí um sistema grande para web, com, sei lá, imagina a Amazon da vida, a Netflix, quantidade de informação que passa ali a cada segundo. Qualquer coisa importa, porque estamos falando de números gigantescos. A gente não tem que pensar só, mas aqui no meu computador que eu tenho, sei lá, 16 GB de memória, quando eu faço uma conta de 1 até 1000 é rapidinho. Mas não é para isso que a gente está programando. A gente está programando para um cenário muito maior, onde cada milésimo de segundo importa, onde cada espaço na memória importa. Tá, beleza, mas eu falei para você do array, falei da lista, mas ainda não falei da lista linkada. Qual que é a questão da lista linkada aqui? Ela não precisa fazer isto que você viu aqui. Quando a minha lista normal ela dobrou de tamanho porque precisava colocar um item a mais, ela gastou muito processamento, ela deu uma queda de desempenho, ela precisou fazer cópias e a lista ligada ela não precisa disso. A lista ligada ela funciona item por item. Eu vou especificar isso melhor, mas imagine que você começou a criar a sua lista ligada e aí você pôs o primeiro registro. O espaço que você ganhou é o A3 aqui. Ele conta registro por registro. Então ele já não vai separar espaço nenhum na memória. É à medida que você for colocando. E aí, sei lá, enquanto você fez isso, o seu processador fez outra coisa lá, o Chrome gastou mais um monte de coisa aqui, você está ouvindo uma musiquinha que está gastando memória, e aí chegou lá a parte do seu programa que ele precisa novamente criar um outro item. Ele simplesmente chega e escreve em qualquer lugar. Mas vai existir uma referência entre este e este. Este aqui, que foi o primeiro, ele vai saber que o próximo item da lista está nesse endereço aqui, ó, D2. A lista ligada, e o nome dela é exatamente por causa disso, cada item faz uma referência a algum outro item. E aí quando você for colocar o próximo, pode ser que seja aqui, por coincidência, não é necessário. E aí ele vai ter uma ligação aqui. Mas pode ser que seja aqui. E aí vai ter a ligação para cá, para saber. E aí pode ser que o próximo seja aqui, ó. Não existe uma questão de, precisa estar na ordem sequencial da memória. Não, vai estar aqui e aí essa ligação vai estar para cá. E na hora que você for percorrer a lista, ele sabe, opa, o primeiro é esse e o próximo tá aqui. Aí, legal, é esse, qual é o próximo? É aqui. E aqui e assim sucessivamente. E aí você percebe que toda hora que você precisa criar um item, você simplesmente pega um espaço qualquer vazio na memória lá e pega o último, faz uma ligação dizendo, agora ele não é mais o último agora é esse daqui. E aí você pode crescer do jeito que você quiser. E este crescimento, diferente da outra lista, ele é O de 1, que quer dizer o quê? Que eu só gasto uma unidade de processamento, vamos chamar dessa forma. Eu não preciso copiar, eu não preciso reservar outro espaço grandão na memória, eu não preciso copiar item a item, eu simplesmente pego um espaço lá que cabe o meu item, falo, põe ele aqui e agora avisa pro último lá que ele não é mais o último é esse aqui e toca a vida. Cada item que a gente chamou de nó, a gente pode representar ele da seguinte forma. A gente pode dizer que aqui é o conteúdo e aqui embaixo é a referência. Lembra que eu falei? Cada item faz uma referência a um outro item, por isso que ele é ligado. Então aqui no conteúdo eu posso colocar qualquer coisa. Eu posso colocar um inteiro, que seria um número qualquer. Aqui eu estou pondo vários só para você ver exemplos, mas seria um só. Posso colocar uma string. Posso também, obviamente, colocar uma classe criada. Então imagina que eu tenho uma classe aluno que tem matrícula, nome e mais uma série de coisas que pode ser desde propriedades a métodos, etc. Eu tenho uma instância disso e eu ponho essa instância aqui dentro. E aí na hora que eu for acessar, quando eu recuperar o conteúdo dessa lista, vem lá uma instância de aluno com matrícula, nome, etc. E além do conteúdo que está aqui dentro, tem uma referência, que seria o que a gente desenhou aqui nessa tabelinha. A referência vai fazer uma ligação a outro nó que também tem um conteúdo e
uma referência. E dessa forma, a gente tem o desenho do que seria a lista ligada, a linked list, onde cada um tem uma referência. Nós temos aí no outro tipo de lista, onde você faz a referência não somente ao próximo, como a gente está fazendo aqui, ó. Esse é o número 1, esse é o número 2, esse é o número 3. Lembre que ele não precisa estar sequencialmente na memória, como eu mostrei na tabela aqui do lado esquerdo. Eu poderia criar o 4 aqui, ó. E aí ele liga daqui para cá, não tem problema. Mas nós temos também uma outra forma de ligação, que não é essa simples, essa aqui é a simples. Cada nó aponta para o próximo e, obviamente, o último não aponta para ninguém. Ele estaria nulo no último e a gente saberia que chegou ao final da lista. Mas a gente pode também ter uma ligação, eu vou colocar de azul aqui para facilitar, onde eu mostro também o anterior. Então aqui, o segundo também teria uma ligação para o primeiro, o terceiro para o segundo, o quarto para o terceiro e olha só, o primeiro teria uma ligação com o quarto e o quarto uma ligação com o primeiro, fazendo assim um círculo fechado. Explicando melhor, 1, 2, 3 e 4. Vamos pegar o 2 que está no meio. O 2, quem é o anterior ao 2? O 1. Quem é o próximo ao 2? O 3. Até aí fica simples. Mas o que aconteceu aqui no 1 e no 4? Ele fecha o círculo. 1. Quem é o próximo a 1? Esse é fácil, ó. O 2, que está aqui na lista, que está aqui na seta vermelha. Mas quem é o anterior ao 1? Ó, volta aqui, ao 4. E a mesma coisa no 4. 4, quem é o anterior ao 4? Esse é fácil, é o 3. Mas quem que é o posterior, o próximo ao 4? O 1, que é o que está aqui em azul. E quem é o posterior, o próximo ao 4? O 1. E aí a gente faz uma lista que ela é fechada. Isso tem sua utilidade. Imagina que seja algo que você tenha que fazer sequencialmente. Você sempre tem que fazer. Imagina que você tem um sistema aí que você está cuidando, sei lá, de lavagem de carro. E aí você tem 10 carros. Mas sempre que você chega no último carro, você volta a lavar o primeiro carro, porque já deu tempo. E aí você utilizaria esse tipo de coisa. Você vai 1, 2, 3 sequencialmente. Quando chega no 10º carro, você volta para o primeiro. Ou seja, o próximo, o que vem depois do número 10 é o quê? É o 1. E aí você reinicia toda a lista. Então aqui vocês estão tendo uma ideia de como funciona uma lista ligada, uma linked list. Lembrando que ela pode, ó, cada nó desse pode estar solto na memória. Ó, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui embaixo. Não importa, ele não precisa estar na memória continuamente como era o array, como era a lista. E, diferente da lista, ele pode crescer sem um grande gasto. O problema, a inconveniência, o que a gente costuma ter uma palavra que chama trade-off, que seria mais ou menos assim uma troca, seria uma compensação, uma coisa é boa numa coisa, mas não é tão boa na outra. Enquanto que a lista, ela era muito demorada para inserção e retirada, porque quando a gente retira também da lista, a gente retira mesmo, a gente tira aquele espaço e diminui toda a lista, ou seja, a gente tem que novamente achar outro espaço na memória que caiba tudo aquilo, coloca tudo lá, faz uma cópia, só que com um espaço a menos. Isso gasta muito processamento. A lista ligada aqui é muito simples. Imagina que eu queira apagar o número 1 aqui, ó, eu posso simplesmente apagar as ligações aqui, ó, entre o 4 e o 1, entre o 1 e o 2 e religar. Eu posso fazer agora o 4 batendo direto no 2 e o 2 batendo direto no 4. Nesse momento que eu cortei o 1, quem que vai ser o próximo do 4? Vai ser o 2. E quem vai ser o anterior ao 2? Não vai ser mais um, vai ser o 4. Eu simplesmente altero essas referências aqui embaixo. Ó, essa referência e essa referência. E automaticamente o 1 ficou morto. Quando passar o Garbage Collector, ele passa lá, limpa e fala, ninguém precisa mais disso, acabou. Então a gente tem o ganho aqui. Então, mais uma vez, retomando, qual é a diferença ali principal entre a lista ligada e a lista? Se você trabalha muito com inclusão e exclusão, a lista ligada ela é melhor, ela é mais performática. Você pode incluir e excluir rapidamente. Como eu falei, é complexidade O de 1, então ele é muito rápido. Ele só vai mexer ali naquilo que você precisa. Ele vai mexer no anterior e no posterior ali, se for uma lista dupla, mas vamos voltar a falar da lista simples. Ele simplesmente apaga o registro. Se for o primeiro, ele apaga o primeiro e o segundo passa a ser o primeiro. Se ele é um do meio, ele tira ali aquela referência e joga a referência para o próximo. Isso aí é você apagando. Se for você incluindo em qualquer lugar, você pode incluir uma coisa no meio. Você só precisa mudar as referências. Você inclui lá o novo e muda as referências. Se você quiser incluir no final, no início, tudo isso é super performático.
Qual é o grande problema da linked list? Quando você precisa ler. Se você precisa ler, se você precisa acessar, eu queria o item aqui, índice 3, ele não trabalha com índice. Como que ele trabalha? Olha essa lista aqui, lista de alunos, por exemplo. A gente só precisa saber exatamente quem é o primeiro. O primeiro, no caso aqui, é a primeira, a Marta. Então, se a gente quisesse achar uma pessoa aqui, quero achar a Lúcia, a gente não tem como encontrar, como ir diretamente no registro da Lúcia. A gente vai chegar no primeiro e vai falar, olha, você é a Lúcia? Ele vai olhar aqui, não, Marta, olha o próximo, bateu lá no próximo. Você é a Lúcia? Não, sou o Pedro, bate no próximo. Opa, José, você é a Lúcia? Não. Opa, João, você é a Lúcia? Não. Próximo, opa, achamos a Lúcia. Então, a pesquisa dele é ODN, a pesquisa dele é onerosa. Você vai ter que sair percorrendo cada item da linked list para até achar alguém. Então, se você precisa de busca, se você precisa de leitura, a linked list já não é tão legal. Melhor seria uma lista, um array, aí lógico que você pode trabalhar com ordenação, etc. Não vamos entrar agora neste problema. A questão aqui é você entender a linked list. Então a linked list tem esse formato, é assim que ele trabalha. E aí agora a gente vai passar lá para o código para a gente trabalhar com um pouco de linked list no C#.